em treinamento lá no nosso instituto. E eu falei, Senhor, eu tenho que ir mesmo? Tenho. E vocês venceram junto comigo o dia de hoje. Palmas para vocês. Porque a vida é feita de decisões. E se você está aqui, você decidiu. Então eu já admiro você. E aí eu quero te perguntar, quem está pronta para receber porção dobrada, multiplicação da parte do Senhor? Diga eu. De novo, quem está pronta para receber porção dobrada, multiplicação da parte do Senhor? Diga eu. Eu estou no lugar certo também. Glória a Deus por isso. Muitas vezes a gente pede para o Senhor, mas não recebe. Quem aqui já pediu alguma coisa para o Senhor e não chegou o que você pediu? Ai, não estou sozinha de novo, glória a Deus. Eu já pedi várias vezes coisas para Deus e no meu entendimento estava dentro da vontade dele também, mas o negócio não acontecia. Na palavra diz que você não tem, porque você não sabe pedir. Então tem um jeito até para você pedir. Tem um método de você falar com Deus, para que Ele responda as suas orações. E aí quando a gente vai para a palavra, a gente vê que começa com um coração sincero. Se você não chegar até o Senhor com um coração sincero, será que vai chegar a sua oração até Ele? Você tem dúvida? Os 2 testemunhos que a gente ouviu aqui, gente, que coisa linda! Será que elas pediram com um coração sincero para o Senhor? Vocês viram ou não viram sinceridade no depoimento que elas deram? Sim ou não? Sim. Por que a gente viu isso? A comunicação não verbal. Fala comigo, comunicação não verbal. Elas transmitiram aqui o jeitinho da mão, os ombros, a alegria, a vibração. Vocês sentiram ou não sentiram? A verdade delas aqui. Fala comigo, tudo é comunicação assertiva. E aí a gente entendeu o que o coraçãozinho delas estavam falando, o que o corpo estava emitindo e o que a boca estava confirmando e falando. E por muitas vezes, pensa numa filha pidona. Eu, presente. Pedi muito para Deus. Aliás, eu me lembro desde muito nova, e minha mãe confirma isso, de que eu já era uma filha que pedia para Deus muita coisa. E sempre queria mais. E sempre queria mais. Quem tem aquele desconforto gostoso, sadio, de sempre querer mais, sempre querer o melhor, sempre querer o maior? Diga eu. Tô no lugar certo de novo. E eu assim, nasci numa igreja extremamente tradicional, onde esse batonzinho aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, lindo, né, gente, meu batom. Eu com esse batom lá era Jezebel. Imagina toda linda nos acessórios encantadores da apóstola. Quem ama os acessórios da apóstola, gente? Eu toda vez que eu vejo ela, eu fico assim, Senhor, pode ser um parecido, mas esse é lindo demais. E aí, pede para o Senhor. E pede. A Eli já veio lá no DNA com o espírito de querer mais. E aí, eu preciso dizer algo para você muito importante. Tem uma diferença entre ambição e ganância. E qual é essa diferença? A ambição, ela é positiva. Ela te leva para frente. Você está com o coração grato, satisfeito, porém não conformado. Você quer mais? Então isso é te levando para frente. A ambição. A ganância já vem do mal. Por quê? Você quer o que não é seu. Você quer só para você. E se for preciso, você passa por cima de qualquer um, de quem lá for, para chegar
no seu resultado. Então, sim, quando vier algo no seu coração, eu quero mais, vem da parte de Deus. Sabe por quê? Porque Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Agora, só checa o seu coraçãozinho. Peraí, quem está ganhando com tudo isso? Eu, a minha família, a minha igreja, os meus pastores, as minhas amigas, a nação, a geração, quem ganha? E saiba que a porção dobrada, ela chega na sua vida quando você acredita. Mas quando você acredita muito. Agora, se você antes não estiver com o seu cesto, o seu balaio pronto para receber, você vai receber a bênção, a multiplicação? Não. Fala comigo. Capacidade necessária para sustentar novos níveis. Quando a gente fala de porção dobrada, a gente precisa olhar para a capacidade. A capacidade para sustentar isso. Muitas vezes a gente pede, primeiro, não pede certo, e segundo, nem tem capacidade para receber. Mas que tipo de capacidade é essa, Eli? Fala comigo. Inteligência emocional, inteligência espiritual e inteligência financeira. Esse é o tripé que precisa estar em ordem na sua vida, para que você receba multiplicações, porções dobradas, que você vai para o outro nível. E gente, mas às vezes tem que doer um pouquinho, né? Parece que tem que doer, para a gente entender e olhar para nossa capacidade. Olhar para os nossos erros e para as nossas falhas, dói ou não dói? Ai, como dói. E aí parece que a gente quer fugir de lá. E todas as vezes que eu pensava ir para um lugar novo, viajar para outro país, gente, a empolgação vinha. E olha só o que me aconteceu. Isso foi 2015, 2016, né? Calma, eu sou nova, meninas. Eu só tenho 43 anos. Fala baixinho. Se alguém falar que eu tenho mais, eu vou falar que é mentira. 2015. Lá vai Eli, sonhadora, querendo conquistar o mundo. Mas Deus deixou eu conhecer 20 países. Vou conhecer mais um pouco com a apóstola Denise, amém? E aí Eli queria uma bolsa, um acessório. Quem aqui gosta de bolsas? E bolsas caras? Mas eu perguntei quem gosta, eu não perguntei quem tem dinheiro para comprar. Quem gosta? Aí, olha, melhorou as mãozinhas. Agora eu estou no lugar certo. Eu perguntei se você gosta. Pois é. 2015, ele já empreendia. Já era empreendedora. Porque eu comecei esse negócio cedo, lá com 12 anos. Já vocês vão saber disso. Só que a bolsa que eu queria, eu não queria comprar lá no Brasil, não. Já que é para sonhar, sonha direito. Já que é para idealizar, né? Imaginar, faz direito. Aí ele queria comprar a bolsa. Uma Chanel. Em 2015. Olha isso. Tá bom. O meu pai sempre ensinou a gente muito sobre o dinheiro. Sobre guardar, sobre investir em imóveis. Ele e minha mãe empreenderam uma vida inteira. E eu sempre via eles ali salvando dinheiro, economizando para construir, para tudo isso. Então eu falei, bom, é claro que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas aí eu já tinha o poder do ambiente, que tinha que salvar dinheiro, né, para você fazer alguma coisa que você quisesse. Nessa época, eu já tinha o sonho também de trabalhar em
grandes empresas, ser executivo de negócios. Quem aqui já quis ser executivo de negócios? Ou melhor, quem empreende, levanta a mão, com força. Conterrâneas, um beijo no coração. Eu sei, já sei o que vocês passam todo dia. Olha só, lá vai ele juntar ali o dinheiro para comprar bolsa. Só que essa bolsa tinha que ser lá nos Estados Unidos, na Rodeo Drive, em Hollywood. Que eu descobri que lá é a loja da Chanel maior que existe no planeta. Falei, só se for lá agora que eu quero. Não quero mais aqui no Guatemala, aqui no Brasil, não quero. Cuidado com o que você deseja. Porque Deus, Ele pode realizar. Cuidado. O dia de viajar chegou. Só que para isso, tinha que ter o passaporte, tinha que ter o inglês, porque eu queria comprar, né, na língua lá, na moeda lá. E aí, nesses 2 anos de preparo, fala comigo, preparo. Fala comigo, processo. Nesses 2 anos, aí ele foi estudar o inglês, foi ir atrás lá do passaporte, e foi atrás de juntar o dinheiro. Cheguei toda feliz, eu fui com alguns amigos, chegou o grande dia. Gente, eu não devia ninguém não, o dinheiro já estava separado, estava tudo certinho, para comprar a bolsa. Não ia fazer em 50 prestações, naquele momento não, porque eu fiz um planejamento. Cheguei lá, apóstola, toda cheia do poder do Espírito Santo. Vou comprar minha bolsa. Não, a Chanel. Aí a gente entra na loja, toda feliz, radiante. Parecia que eu estava indo para o céu. Aí vem a vendedora com a luvinha. É uma experiência, gente. Com um negocinho pendurado assim. Aí te oferece champanhe. Eu falei, não, moça, eu sou crente. Falei em português para ela, né, não pedir para eu me retirar da loja. Uma experiência. Aí eu provo uma bolsa, uma cor, a outra, aí vou no espelho. Esse dia eu fui bem arrumada para passar que eu tinha o dinheiro. Fala comigo, pertencimento. E aí, estava chegando ao final ali daquela venda, daquela compra, e o meu cérebro disse assim, parece que você realizou mesmo. Mas aí, quem que eu ouvia? Parece que tinha parece que eu via uns balãozinhos subindo assim, ó. O meu pai, cuidado com o pé maior que não alcança. Quem já ouviu isso? As mentiras do diabo. Aí eu ouvi assim, jogar dinheiro fora é pecado. Quem já ouviu isso aqui? Nossa, mas tudo isso numa bolsa? Parecia que eu estava ouvindo assim, das pessoas que eu convivia. Fala comigo, os ambientes moldam destinos. E aí naquele momento, eu comecei a me tremer inteira dentro da loja. A minha mão começou a suar. Eu parecia que me dá um troço. A moça falou, quer água? Do you want water? Yes! Anote muita água. Porque eu não descia. Tomei a água. Aí, um dos amigos que estavam comigo olhou para mim e falou assim, Eli, você tá bem? Eu falei, não tô. Eu acho que eu vou ter um troço. Ele falou, mas por quê? Eu falei, eu também não sei. Não sei. Ele, mas você tá realizando seu sonho, tá doida, menina? Eu falei, não sei se eu tô doida, mas eu acho que isso aqui não é pra mim. Nesse momento, eu virei para ele e falei assim, vamos embora. E eu saí da loja sem comprar a bolsa. E naquele dia, eu não acreditava que eu tinha feito aquilo. Mas a inteligência emocional que eu tinha para aquele momento não foi o suficiente para lidar
com as minhas próprias emoções. Não foram suficientes para eu lidar com as minhas crenças limitantes. Não foram o suficiente para eu dizer, isso sim me pertence, porque eu me planejei, eu não vou comprar, eu sonhei, eu idealizei, mas chegou no momento decisivo. As minhas emoções me travaram. Quem aqui chegou um momento realizador na sua vida e você não deu o passo que você tinha que dar por medo? Levanta a mão. Quem aqui não deu o passo maior, não foi para frente, não foi para o próximo nível, porque a sua emoção e a sua insegurança te paralisou e te ganhou? É uma droga isso aí, gente. Parece que o mal está sempre rodeando. Ele disse isso. Ele disse isso. Agora, quando você tem autoridade nas suas emoções para dizer, não, o Senhor diz que isso me pertence também. E você tomar posse daquilo, você se empoderar daquilo, é trazer aquilo como poder para você. Você conquista. E muitas vezes a gente está pedindo novos níveis para o Senhor, a gente está pedindo porção dobrada, mas a nossa raiz, a nossa capacidade emocional, ela não dá conta de sustentar. Então, para você ir para o próximo nível, que está prontinho, está esperando você, o preparo para receber isso você tem que ter, senão essa raiz não sustenta. Essa raiz emocional, essa raiz espiritual e essa raiz financeira. Aí ele estava com a raiz financeira ok? Sim. Espiritual? Também, não estava pecando não tirei dinheiro de ninguém. Agora, a emocional estava falha. Eu não treinei. Nessa época, eu não tinha feito os trilhões de treinamentos que eu já fiz. Gente, depois disso, eu falei, tem alguma coisa aí muito errada comigo. Não é possível. De lá pra cá, a última vez que eu contei, apóstola, deu 1,5 milhão que eu já gastei só em treinamentos. Aqui no Brasil, fora. Falei, Senhor, eu nunca mais vou permitir que as minhas falhas, que a minha incapacidade impeça dos teus sonhos, das tuas promessas e dos teus desejos serem concretizados na minha vida. Porque muitas vezes, pela falta de capacidade, você está impedindo o sonho de Deus. Pela sua falta de capacidade, você está impedindo do Senhor trazer muito mais e além, conforme Ele prometeu. E aí, pode passar, por favor. Quando eu olho para tudo aquilo, olha eu de novo falando a minha idade, meu Deus. Quando eu olho para tudo aquilo que já passou do meio desse caminho, foram 28 anos empreendendo. Eu olho e vejo, se eu não tivesse desenvolvido a comunicação, fala comigo, comunicação e liderança. Se eu não tivesse desenvolvido essa capacidade, eu não teria construído tudo que foi construído ao longo desses anos como empreendedora. Maior rádio evangélica do estado de São Paulo, e 12 empresas, e tanta coisa. E olha só, os processos invisíveis, eles vieram em todas as fases. Porque quando eu tive uma dificuldade, quem aqui teve aquele tênis Conga? Levanta essa mão aí que eu sei que você teve. Levanta, deixa eu ver. Ó, a revelação das idades aqui. Não tô sozinha. Que chute! Olha lá. Pois é, minhas queridas. O meu era vermelhinho. Ele quase pode chamar a atenção. Então era o vermelho. Tinha um azulzinho, um amarelinho, né? Pois é. O meu era lá do vermelho. Então posso ter certeza que era o vermelho. Ou todas as cores juntas, né? Também. Que linda. Olha só.
12 anos. Meu com que furou. O com furou. E eu chego na escola. Papai, problema grave aqui. Meu tênis furou. Vaidosa. Você já sabe se virar. Ele disse a mim. Você já sabe falar. Eu falei, nossa, então quer dizer que se sabe falar, faz de... E ele, Só que ele não disse que eu tinha que enfrentar um monte de nãos. Ele só falou que se eu falasse, eu já sabia falar, então eu faria dinheiro. Foi bom o ensinamento aí, gente? Foi. Ele só esqueceu de continuar depois da vírgula. Aí ele foi vender bolacha na rua. 12 anos. E quem aqui gosta de vendas? Estou no lugar certo de novo. Quer prosperar, tem que saber vender. Boa, pastora, que incrível. Quer prosperar, mas muito. Precisa desenvolver essa habilidade. Ah, mas eu não gosto de vender. Então você não gosta do que é melhor para a sua vida. Pronto, falei. Tem que vender. Aliás, uma notícia para você. Ele veio aqui, ó, do céu. Toda hora você está vendendo alguma coisa. Lá, quando você conversa com seu esposo em casa, ou lá com as suas amigas, no seu trabalho, você está vendendo ou um produto, ou um serviço, ou uma ideia. Vamos para qual lugar? Aí as amigas. Aí você quer comer japonês, a outra quer comer mexicano, a outra quer comer italiano. Você fala, gente, olha o poder da venda e da persuasão. Você não tem ideia da comida japonesa. Quando você entra na cultura, e aí você começa a contar história, porque é o poder, um dos poderes da venda. Fala comigo, se chama história. Você tem ouro na mão. A sua história, ela vale muito mais do que você imagina. Sabe por quê? Ninguém copia. Não. Pode até copiar alguma técnica que você fez. Eu já criei alguns métodos e eu já vi alguém usando. Eu falei, glória a Deus, aleluia, que multiplique. Agora, a essência, não tem como copiar. O que você viveu, passou, superou. Alguém consegue copiar isso, gente? Não tem como não. Então, ó, estou contando algumas minhas aqui. Mas saiba que a história mais poderosa é a sua. Porque você sabe o que você viveu, o que você teve que passar, o que você venceu, para chegar até aqui, tá aí bonitinha, cheirosa, sentadinha aí. Nesse evento incrível que Deus te deu. Olha isso. Na rua eu aprendi que para cada 10 não, você vai receber um sim. Ô, gente, que negócio podia ser mais fácil. Não é? Você vai vender, você prospectou 10. Você vai ter 1. E depois eu descobri que isso é estatística. Então, por que muitas pessoas não chegam no seu resultado final? Lá na meta, lá no seu objetivo. Por quê? Desistem. No meio do caminho, estava perto, você tentou 6 vezes, estava na 7ª, na 8ª, ia chegar no seu sim, você parou. Ia chegar no seu peso ideal, você parou. Você ia chegar no seu amor pleno por Jesus. Você ia acessar o coração dele. Você parou de orar toda hora. Você parou de, no meio do fuzuê da sua vida, você parou de dar uma pausa para ouvir o que o Espírito Santo estava dizendo. Eu aprendi nesse 12 anos, lá na rua, de que nem todas as pessoas têm um coração tão bom assim. Porque uma garota de 12 anos tem maldade? Lhe digo, melhor, malícia. Não. Então parece que todo mundo queria me agradar. Foram muitos aprendizados. Mal sabia eu que o Senhor estava me preparando. Para quê? Para coisas maiores. Fala comigo. Coisas maiores. Parece que não vai passar, né? Esse preparo. Mas, Senhor, de novo. De novo. Você não aprendeu ainda. Senhor, mas está doendo. Mais um pouquinho. Até você aprender. Aí eu tenho que dizer para você que se você continua a 5ª vez, a 6ª, a 7ª, a 8ª,
anona o seu sim ele chega. Porque Deus, ele não é um Deus de mentir. Ele não é homem para que não cumpra as suas promessas. Agora, a persistência, a decisão de permanecer, a decisão de viver por decisão e não por condição é sua. E aí ele vai. Vender bolacha estava pouco, porque eu comecei a ver o dinheiro. Aposto, o dinheiro existe. Sabia? Às vezes parece que ele some, né? Você fala, ele não existe não. Existe. Eu descobri isso lá. Aí eu comecei a vender livro. Aí de um ticket de R$3 passei para 50. O livro era R$50. Comecei ali a já falar de Jesus. Porque eu aprendi desde muito menina. A primeira vez que eu falei em público foi na igreja, com 6 anos. E eu aprendi que a nossa boca é instrumento de Deus. A nossa boca é instrumento. Então, onde você passar, você tem que deixar a mensagem, a palavra que Deus quer que você deixe. E para isso você vai precisar usar a boquinha ou não vai? Vai. E aí você está com vergonha? Não, vamos treinar isso. Aí você está, não quero falar, não vou, não estou curtindo. Tem alguma coisa travando, vamos travar esse negócio urgente. Porque Deus tem pressa com a sua voz. E aí foi ali, com 15 anos, que eu descobri que se eu não vendesse o livro, eu tinha que pelo menos falar de Jesus. E foram várias histórias lindas, gente. Milagres e milagres aconteceram. Eu nem sabia direito o que era isso, porque com 15 anos você não tem experiência suficiente. Mas Deus agia muito, muito, muito. Se a pessoa não tivesse dinheiro para comprar o livro, eu falava, então tá bom, vou te dar um negócio mais valioso aqui. E aí eu aprendi lá na igreja como é que falava de Jesus. O que falava? Tá bom. Foi incrível. Como é o nome da irmã que veio trazer a aguinha para mim aqui? Alguém sabe? Leila, uma salva de palmas para Leila, gente. Ela está me ajudando a molhar as palavras. Obrigada, querida. Vendedora. Uau, salva de palmas para ela de novo. Próximo E aí foi assim. Mas a menina de 15 anos ouvia no ambiente: você precisa ter um emprego. Uma moça que se zele tem que ter um emprego, tem que ter um salário. Quem já ouviu isso aqui? Mais uma vez, mentira do diabo. Por quê? Quando você empreende, quanto mais você fizer, mais você vai ganhar. E é claro que na nossa vida existe o tempo para tudo. Deus queria me ensinar aí também em trabalhar numa multinacional. E aí lembra do inglês? Lembra da ambição? Lembra que a Eli já tinha liderança impressa? Porque eu fazia mesmo. E quem estivesse junto, vamos fazer. Então só me cabia ter essa experiência. Fico imaginando Deus de lá, agora você vai trabalhar lá como gerente do banco, do Citibank, para poder ter alguém mandando em você. Quem é que gosta da liberdade? Diga eu, bem forte. Aleluia, estou no lugar certo de novo. Liberdade, não manda em mim, que não vai dar bom. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma coisa chamada honra. Existe uma coisa chamada obediência. E Deus, Ele quer nos treinar aí também. Porque Ele veio, sim, para nos dar liberdade. Agora, só se pode treinar a liberdade no seu lugar certo, com o coração no lugar certo, quando você sabe honrar a sua liderança. Se você não honra a sua liderança, se você não obedece à obediência, você não está na hierarquia do céu. Porque tem mais a ver com a gente, a nossa transformação, do que com a do nosso líder. E é aí que Deus quer nos treinar também. É aí que Deus quer olhar para o seu coraçãozinho e falar: deixa eu ver se tem muita arrogância aqui, se tem muito ego aqui, deixa eu trabalhar esse negócio. E aí Deus me manda um diretor muito abençoado, para não dizer outra coisa. Esse aí que você pensou mesmo.
Ele era isso aí. Chato. Vamos melhorar. Esse gente. Ele me ligava, não era 2 vezes por dia, era 50. Aí depois, lá no banco, uma headhunter que ela só queria saber de ficar olhando a minha unha. Se o esmalte estava descoladinho assim. Porque eu era gerente externo. E se não tivesse impecável, lá tinha um free choice, um benefício para você cuidar do que está fora. Então assim, esse free choice dava para você ir no salão, ou fazer a unha, ou comprar uma maquiagem, não sei o quê. Porque lá eles entendiam que se você está apresentável, bem cuidada, você vende. Fala comigo, autocuidado vende muito. Ninguém gosta de ver coisa feia, não? Não. Ai, mas hoje eu estou na TPM. Tá bom, eu sei. Talvez você não saia como uma árvore de Natal. Mas com o cabelo arrumadinho, batonzinho, uma maquiagemzinha, você vai ter que sair sim. Ninguém precisa saber que você está naquela semana dos hormônios do fio da pele. Agora, não toma grandes decisões nessa semana, porque suas emoções elas estarão mexidas. Então, tudo que for de grande valia, de muito importante, não toma decisão nessa semana. Fala assim, pode ser na semana que vem, porque a chance de você errar é gigante. Porque decisões são permanentes. E as emoções, elas passam. Quem não dormiu querendo matar um e acordou com a plenitude do Senhor? Diga eu. Também. Aí você passou. O dinheiro chegou, você glorificou, dançou, que deveria lá. Passou da correntinha. A emoção ela passa. Então não toma grandes decisões com as emoções mexidas. A chance de você errar é grande demais. Espera mais um pouco, segura essa boquinha. Já você vai ter a clareza do Espírito. E aí você não vai perder a autoridade. Porque quantas vezes a gente falou demais e perdeu a autoridade? Quantas vezes? E aí lá nesse trabalho, eu pude perceber que existiam milionários. Porque eu ia até esses clientes como gerente de novos negócios. E aí eu ia na empresa, eu ia em Alphaville. Conhece a Alphaville, gente? Eu ia nesse Alphaville, umas mansões, umas casas que mais parecia palácio. Imagina, 21 anos nessa época eu tinha, e eu falava, gente, esse negócio de dinheiro existe mesmo, de novo, foi confirmando isso na minha vida. Existe. Eu só não estava lá em casa nessa época, mas ele existia. Pois bem, fala comigo, treinamento. Aumento de capacidade. Quando você aprender que Deus está treinando você aqui dentro, você está pronto para coisas maiores. Enquanto isso, Deus não pode te entregar, senão você vai fazer coisa errada. Meleca. Vai fazer. Porque as nossas emoções no lugar errado, elas produzem resultados errados. Essa líder que eu tinha, ela só queria mostrar para toda a equipe que quem mandava lá era ela. Alguém precisava falar, gente? Não. Ela era gerente geral headhunter das agências. A minha agência era lá no Sumaré. Ela era gerente dessa, da outra. Alguém precisava falar que ela era tudo isso? Só que ela parece que não acreditava direito que ela era tanto assim. E aí ela tinha uma coisa chamada, você já deve ter ouvido, necessidade de aprovação. Quem já ouviu essa palavra? Ela queria provar, mas para quem? Para ela mesma. Ela não estava firme da conquista, porque, puxa vida, o que ela precisou estudar, o que ela precisou treinar para chegar naquela posição dentro do banco, me dá até canseira, só de eu pensar no tanto que eu teria que ter feito. Já estou até cansada. Ela já chegou. Só que ela precisava provar para ela mesma. Ela não sentia lá dentro capaz o suficiente. Parece que foi algo relacionado à infância dela, que ela tinha que provar para alguém. E normalmente, essa necessidade de aprovação, essa necessidade de provar algo para alguém, está relacionada com alguém hierarquicamente
maior que nós. A gente a todo momento parece que precisa provar para essa pessoa. E quem que é maior na nossa vida? Fala comigo, os nossos pais. E aí, vem essas crenças, que muitas vezes eles não conseguiram realizar. E deram o melhor deles. Deram o que eles podiam. E da melhor forma. Porque todo mundo dá aquilo que tem. Ninguém dá aquilo que não tem. E aí eles nos deram. Mas, como herança, também veio o que eles queriam ter dado e não conseguiram. E aí vem o peso disso em nós. Quem aqui já tentou fazer algo para agradar o pai e a mãe? Adulto assim, desse tamanho seu. Levanta a mão. Pois é. Na palavra fala que você tem que honrar o pai e a mãe. E o que é você honrar? Gente, isso aqui é libertador demais. Eu descobri isso depois de investir muito dinheiro para estudar esse negócio. Chato. Mas foi chato na minha vida. O que é você honrar o seu pai e a sua mãe? É você aceitar ele e ela como eles são. Aceitar. Porque a autoridade de Deus na terra sobre a nossa vida. Ah, mas então eu tenho que fazer o feijão do jeito que minha mãe cozinhava o feijão? Não. Aí é costume. E nisso, quando a gente tem mais tempo, eu explico. A diferença entre costume e honra espiritual. E olha só, estou sentindo cura aqui que eu não ia falar nem sobre isso. Aleluia. Sabe quando você olha de onde você veio e você quer muitas vezes provar o que não precisa mais provar? Mas ele, por que você está dizendo isso? Gente, eu quis fazer isso aí, essa brincadeira aí. Quando eu cheguei lá, o que é chegar lá? É o seu maior sonho realizado na terra. Então, aí os sonhos, ele vai aumentando de fase, não vai? Pois é, até a fase que eu estou hoje, Deus me fez realizar esse sonho, até essa fase. E aí quando você chegar lá, nesse sonho realizado, você quer que todo mundo chegue. É ou não é? Você que tem um coração generoso, próspero, abundante, você não quer? Você fala, gente, é igual quando você conhece Jesus. Descobriu Jesus, você quer falar para todo mundo, mostrar desse amor, é maravilhoso. Mas todo mundo quer ouvir? Não. Mas você quer enfiar de goela abaixo. E aí eu comecei, na minha família, assim, ó, você tem que fazer isso. Eu estou indo lá para os Estados Unidos fazer um curso, vamos comigo. Ó, você não sabe, eu aprendi isso aqui, aplica esse negócio. Você tem que fazer desse jeito, para você prosperar também. Faz assim, a chata ela vem. Por quê? Aquilo que você recebe, você quer compartilhar, Deus colocou isso no nosso DNA. Isso, você está colocando o segundo mandamento com promessa, que é amar o próximo como a ti mesmo. Mas você consegue fazer algo para alguém se essa pessoa não quer? Não consegue. De novo, você honra o outro quando você aceita como ele é. E só ajuda quando te pedirem. Gente, que lição incrível aí. Eu já trabalhei com os meus 22 anos. Olha o volume da idade. E quando a gente fala de honra, você honra a Deus quando Ele olha para você e vê que a sua capacidade, a sua raiz emocional está tão forte que você já está pronto para receber coisas maiores. Ele olha para você e vê que você já está aprovado para receber porção dobrada. Aí Ele vem e te entrega. Quem recebe isso, diga amém. Aleluia. E eu sei que hoje aqui cadeias estão sendo quebradas em crenças que limitavam você até ontem, que a partir de hoje não vai mais. Não vai. Porque eu e você vivemos por decisão e não por condição de onde a gente vem, para onde a gente está indo. Ó, quem quer o melhor de Deus, vem, vamos juntos. Quem quer o melhor de Deus? Eu estou indo. Mas me segurar, você não vai. Porque eu sei para onde Deus está querendo me levar. Você honra a Deus quando você faz o que Ele te mandou. Quando você faz
aquilo que Ele te pediu, com o preparo, com o treinamento, com o conhecimento exato e necessário para essa nova fase. Quem aqui quer receber mais de Deus? Diga eu. Aleluia. E quando a gente vai para o conhecimento, recomeços. Quem aqui já começou 2, 3 vezes, que deu errado uma vez? Eu vou levantar as 2. 3. Recomeçar é necessário. Sabe por quê? Para você aprender a não fazer mais o que você fez e que deu errado. É simples ou não é? E se Deus está te mandando de novo esse desafio, é porque você não aprendeu de novo. Agradece, porque está próximo o seu aprendizado para chegar. Aí ele começa lá, 18 anos atrás na comunicação. Apóstolo, é o meu primeiro sonho, quando eu comecei, que eu entrei no rádio, gerenciando lá as 4 emissoras, comecei assim. Falei, agora todo mundo vai ouvir sobre Jesus, porque essas emissoras juntando, sei lá, dá mais de 200 milhões de pessoas, ouvindo a palavra, ouvindo, anos depois que eu conheci a Casa Firme, gente, eu já conto isso. Mas ali, eu estava tão feliz, porque parece que Deus queria usar a minha habilidade, o meu talento de gestão, para potencializar o reino dele através da comunicação. E foi incrível? Foi! Agora, o que você acha? Eu precisei aprender muito ali ou não? Sim. Nossa, foram muitos desafios, e que terrível, e conhece igreja que não paga, e pastor que mente. Você conhece gente que é crente e fala que aí na hora de pagar não paga? Eu conheço alguns. Tem. A gente tem aqueles que mente. Você já viu quem fala que é crente e mente? Tem alguma coisa errada, né? Ou ele não é crente, ou ele é um mentiroso. Ou, não sei, porque os dois não dá para andar junto. Pois é, ali Deus me ensinou a separar o que é o homem de Deus e o que é o profissional. Aí aprendi também. Até chegar o sonho da Adore Mais. E na Adore Mais foi quando o Senhor me fez ter coragem de assinar um cheque em 15 dias de 12 milhões. Ou eu fazia isso, ou não ia ter o projeto que Deus tinha me colocado no meu coração há 10 anos atrás. E eu falei, agora, ou eu choro, ou eu assino logo esse contrato e se vira para pagar. Gente do céu, eu achei que aquele dia seria o meu último dia de vida. Porque eu falei, eu vou morrer. Aquele turbilhão de emoções. Medo, insegurança, dúvida. Só que eu tinha uma coisa. A voz do Espírito Santo assim, faz que eu estou com você. Vai, faz. E aí, qual voz você vai ouvir? A do Espírito Santo ou a voz do medo? Da insegurança? Quem vence? A todo momento você está ouvindo alguma voz. A voz de Deus? A sua própria voz? Ou a voz do próximo? E eu decidi ouvir a voz de Deus. Sabe aquela frase, tá com medo? Vai com medo? Mesmo. Vai. Ixi, Maria. A apóstola sabe de alguns desafios, né, apóstola? Alguns. Até chegar a conhecer a Casa Firme, que só somou para o nosso projeto, levando a palavra de Deus através da Adore Mais. E aí Deus promove a Adore Mais indo para um aplicativo, que é o mundo inteiro. Então assim, baixa o aplicativo Adore Mais FM, que você vai ouvir a programação 24 horas. Que está em todo quanto é lugar. 20 países já ouvem a nossa mensagem ali. E aí ficou apegada, querendo só uma região de São Paulo. E eu chorei. Aqui vocês não choram, né, meninas? Não? Eu choro. Quando dá ruim lá nas empresas, nos grandes negócios, eu olho assim e falo, gente, me dá uma licença, assim ó, pronta pro combate. Eu peço licença, gente, dá uma licença. Eu vou pro banheiro. O que eu vou fazer? Xixi? Não. Eu vou fazer o quê? Chorar. Porque a nossa essência, ela grita. Não luta com ela, não. Agora, para alguns, para os menos inteligentes, pode olhar você chorando e achar que você é fraco.
Mas você sabe que na força que Deus te deu, você chora, enxuga as lágrimas e continua fazendo o que Deus mandou você fazer. E alguns anos foram assim. E eu pedindo mais para o Senhor. Mais. Até que um dia, treinando lá, mais de 100 mil igrejas, a comunicação, como fazer programa, botando na rádio, na TV. Deus fala assim, pois é, agora você vai começar a ensinar esse negócio aí que você fez, que você sofreu, que você aprendeu. Lá vai ele, lá para Chicago, num evento. Gente, esse treinamento me marcou demais. Sabe por quê? Porque lá tinha 12 mil líderes evangélicos, entre pastores e líderes. 12 mil. Eu nem conseguia nem ver, nem enxergar assim, ó, o summit. E lá, eu aprendi com aquele que subiu o Everest. Lá, eu ouvi grandes nomes falando, sabe do quê? De como enfrentar os desafios. Falei assim, nossa gente, eu queria tirar da cartola aqui de Harvard. E o que mais o treinamento me ensinou? Ali eu gastei uns 70 mil reais para chegar até lá, com tudo. Para eles me ensinarem como enfrentar os desafios. Sabe por quê? Você vai receber porção dobrada quando você estiver pronto para enfrentar os desafios. Está fugindo dos problemas? Você não está pronto ainda para receber do Senhor. Está se vitimizando, a culpa foi do outro. Mas é o dinheiro que eu não tenho, mas é a família que eu vim. Mais. Você não está pronto para crescer. Quando você assumir, está ruim mesmo. Mas aquele que me criou, aquele que me chamou, aquele que me deu voz de autoridade, ele é fiel para me levar e não me parar. É só isso que ele pede para mim e para você. Vence a si próprio. Que ele tem esses lugares maiores. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente olha para o verdadeiro significado da porção dobrada, a gente vai lá em 2 Reis 2:9. Quem que conhece a história de Elias e Eliseu? Bastante. Eu tenho certeza que a apóstola é mestre aqui para ensinar vocês na palavra do Senhor. Vocês estão com a melhor líder da Bíblia, da palavra. E quando a gente olha para Elias e Eliseu, entende que Eliseu, ele queria o que tinha no espírito de Elias. Do nada o Elias vai e sobe. E aí lá na teologia, né, tem as defesas de que foi numa carruagem de fogo. Outros dizem que a carruagem de fogo passou entre eles e Elias subiu num redemoinho, que foi trasladado. Resumindo, ele foi trasladado, porque ninguém encontrou mais o corpo de Elias. Mas o que Eliseu queria? Depois você lê lá. Ele queria o espírito que estava em Elias. Era isso que Eliseu queria. O espírito que estava dentro dele, porque ele sabia que com aquele espírito ele iria conquistar grandes coisas. E aí, para esse verdadeiro significado de coisas maiores, quando você vê alguém com um sonho que você gostaria, esse sonho já realizado, qual é a primeira pergunta que vem na sua cabeça? Na minha vem assim: o que ele sabe que eu não sei? Eu preciso saber. Segundo, onde eu encontro esse conhecimento aí? Segundo. Terceiro, Senhor, eu não aceito nada menos do que isso. Vem isso, gente. Sabe por quê? Porque o sentimento ruim, existem vários sentimentos, né? A gente aprende e treina muito sobre isso com os nossos alunos lá no Instituto. E todos eles são reais. Você sente raiva ou não sente? Não mente? Bom, eu sinto. Você sente alegria? Sente ou não sente? Você sente medo ou não sente? Isso são sentimentos. Qual que é a diferença? É o que você faz com ele. Então na Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis.
você olha alguém que realizou um sonho que você gostaria, você pega essa energia que você também queria. Deus fez você para ter tudo e mais um pouco. Pega essa energia e canaliza ela para o bem. Diz assim: Senhor, eu não aceito nada menos do que isso. Você instalando isso no seu cérebro, é como se você dissesse para Deus assim: eu estou feliz pela conquista dele. Senhor, eu sei que tu podes me dar também. Bingo! Você chegou até o coração de Deus. Você usou esse sentimento ruim, canalizou ele pro bem e realiza. Porque quando você roga praga, né? Aqui ninguém faz isso, apóstolo. Eu sei, aqui só tem boquinha santa. Quando você fala, quando você usa a sua boca e na palavra fala, que é o poder da língua, você pode destruir alguém, você pode matar alguém. Quando você traz isso para o seu consciente e só usa a sua boca para abençoar, você está dizendo assim para o Senhor: